Olá, meus irmãos. Em nosso resumo sobre os livros da Bíblia, estaremos apresentando com uma linguagem simples e de muito fácil entendimento os livros das crônicas. Eu sou o capelão Alexandre Costa em Os Livros da Bíblia. O que vem a ser uma crônica? Uma crônica é um relato de acontecimentos históricos apresentados na ordem em que ocorreram. Estudar os livros de 1ª e 2ª Crônicas vai nos auxiliar a entender a abrangente história do antigo povo de Deus, desde o tempo de Adão até a época do rei Ciro da Pérsia. Muito embora em 1ª e 2ª Crônicas contenham muito da mesma história que se encontra em 1º e 2º Reis, há mais detalhes em Crônicas que esclareceram como Deus interagiu com o seu povo, especialmente durante o reinado dos reis. Quem escreveu o livro de 1ª e 2ª Crônicas? Embora não saibamos com exatidão quem escreveu ou mesmo compilou as informações históricas em 1ª e 2ª Crônicas, os livros contêm várias referências das fontes de onde derivam as informações. Por exemplo, o livro das crônicas de Natã, o profeta, e a profecia de Aías, o silonita, e as visões de Ido, o vidente. 2ª Crônicas, capítulo 9, versículo 29, 2ª Crônicas, capítulo 12, versículo 15, 2ª Crônicas, capítulo 13, versículo 22, e por aí adiante. Essas passagens tornam claro que desde o início do reinado, os escritores viviam na época dos acontecimentos descritos. Geralmente, profetas registraram a história do seu próprio tempo. Esses registros, junto com os livros de Samuel e Reis, formaram o material do qual foram compilados os livros das crônicas, sendo que os compiladores escolheram trechos de acordo com o propósito de sua compilação. Quando e onde foram escritos os livros de 1ª e 2ª Crônicas? Não sabemos com exatidão quando e onde os livros de 1ª e 2ª Crônicas foram escritos. No entanto, 2ª Crônicas menciona o decreto feito pelo rei Ciro da Pérsia, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Assim declara Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Essa inclusão pode sugerir que os livros das crônicas, ou pelo menos parte deles, foram compilados em algum momento após o ano 537 a.C., quando o rei Ciro fez esse decreto. Originalmente, 1ª e 2ª Crônicas eram um só livro. Algumas características marcantes desse livro. Embora os livros de Reis e os livros de Crônicas cubram muito do período da história israelita, os livros das Crônicas enfatizam o Reino do Sul, Judá, e geralmente apenas mencionam o Reino do Norte, Israel, ao descrever o modo como interagia com Judá. Vários detalhes não encontrados nos livros de Samuel e 1º e 2º Reis estão incluídos em Crônicas, tal como uma profecia de Elias, o profeta, a respeito do iníquo rei Jeorão. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado,
você não tem andado nos caminhos de seu pai, Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas assim nos caminhos dos reis de Israel, e levou Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12 ao 15. Embora os eventos seculares não estejam excluídos dos livros de 1 e 2 Crônicas, os autores enfatizam muito os aspectos eclesiásticos e religiosos da história e o progresso da adoração no Templo de Jerusalém. Fatos narrados nos livros de 1 Crônicas. Em 1 Crônicas, capítulo 1 ao 9, estão registradas as genealogias dos patriarcas e dos filhos de Jacó. Em 1 Crônicas, do capítulo 10 ao 22, lemos que depois da morte de Saul, Davi reina sobre todas as tribos de Israel. Ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, que se torna a capital do reino. O Senhor ordena a Davi que não construa uma casa a ele e promete que o filho de Davi o fará. O rei Davi vence outras nações em batalha e reina com retidão em Israel. Em 1 Crônicas, do capítulo 23 ao 29, Davi prepara seu filho Salomão e os levitas para construir o templo. Davi morre e Salomão sobe ao trono. Em 2 Crônicas, capítulo 1 ao 9, o rei Salomão é abençoado pelo Senhor com grande sabedoria e riqueza. Ele constrói e dedica o templo em Jerusalém. O Senhor aparece a Salomão e promete abençoar os israelitas de acordo com a obediência deles. Depois de 40 anos de reinado, Salomão morre e seu filho Roboão reina em seu lugar. Em 2 Crônicas, capítulo 10 ao 35, 10 tribos de Israel rebelam-se contra Roboão. O reino se divide. As tribos de Judá e Benjamim permanecem em Judá. Muitos reis reinam no Reino do Sul, Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 36, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conquista o Reino do Sul e coloca Zedequias para reinar em Jerusalém. Zedequias rebela-se e a Babilônia destrói Jerusalém e o templo, levando o restante do povo em cativeiro. Depois que o Império Persa conquista a Babilônia, os judeus têm permissão para retornar e reconstruir o templo. E aqui, meus irmãos, nós concluímos o nosso resumo sobre o livro das Crônicas. Você deve ter observado que a linguagem é de fácil entendimento e bem simples. Esperamos que venha facilitar os seus estudos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se em nosso canal. E a todos, uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.